Após o judiciário tornar Jair Bolsonaro e aliados réus por golpe de Estado, ou tentativa de golpe, a oposição reagiu e tenta agora tirar do judiciário o julgamento. Isso porque o deputado Sanderson, ele é o vice-líder da oposição na Câmara, ele apresentou à mesa diretora um pedido de urgência, um requerimento com pedido de urgência para votar a PEC 333, que acaba com o foro privilegiado. Essa proposta já foi aprovada no Senado Federal em 2017, mas segue parada desde então. Segundo Sanderson, já passou da hora de acabar com o foro privilegiado dos parlamentares, seja deputado, senador ou de qualquer uma das 50 mil autoridades do país. O parlamentar destacou ainda que, com o fim do foro, a Suprema Corte vai se reservar apenas a sua função de guardiã da Constituição e não de um tribunal criminal. Importante lembrar que o presidente da Câmara em exercício, Altineu Cortes, é do PL, Partido Liberal, mesmo de Jair Bolsonaro. Se meus colegas me permitem, vou passar para o doutor Durso, que ele começou a fazer a análise sobre o foro privilegiado. Curiosamente, agora, um deputado do PL acaba formalizando esse pedido à mesa diretora, um requerimento para primeiro, votação em regime de urgência dessa proposta de emenda à Constituição. E aí a gente acaba desembocando naquela discussão e seu questionamento em relação ao foro privilegiado, né, doutor? Há 20 anos, Caniato, se você abordasse qualquer deputado federal nos corredores do Congresso Nacional, ele diria, graças a Deus eu tenho foro privilegiado, porque se eu tiver algum problema, serei julgado pelos ministros das cortes superiores e não vou ser julgado por um juiz de primeiro grau. Não desmerecendo, viu, a conduta e a profissão do juiz de primeiro grau, mas à época existia essa premissa de que o magistrado teria mais experiência, o julgamento com mais critérios nas leis federais, e na Constituição, e por causa disso era um privilégio, por isso também o nome foro privilegiado. Hoje percebe-se que o deputado, ele quer fugir do foro privilegiado, por uma simples razão, ele realmente pula etapas, ele perde recursos, ele perde inclusive, Caniato, a análise de mérito por outras cabeças, porque quando você tem o trâmite processual desde primeiro grau, você tem a sentença, depois você tem um acórdão, esse acórdão, se não for, como eu disse, votação unânime, pode ser analisado por 5 desembargadores, você vai ter um segundo julgamento no próprio tribunal, depois você vai para o STJ e ao final, em eventual situação, você chega no Supremo Tribunal Federal. São muitas decisões, são muitas provas, são muitos documentos que corroboram ali num processo que a gente pensa que se chegou no Supremo e aquela decisão realmente foi fixada, é o mais justo possível. Inclusive os graus de instâncias e de recursos são ideias do legislador para trazer mais segurança jurídica. Só que agora o foro privilegiado é sinônimo de insegurança jurídica por causa, lógico, dessas últimas interpretações da legislação do Supremo Tribunal Federal, que julga certo em determinados casos, mas em outros casos erra de maneira clara. Qualquer jurista que analisa aquilo fala, não é possível que, por exemplo, essa mulher vai ser condenada a 14 anos, isso é desproporcional, mas um ministro vem e levanta, por exemplo, essa discussão, dizendo, foi julgado com emoção, não deve. Por isso que a gente deve analisar que as coisas realmente mudam e por isso que a lei também tem que ser mutável. Por isso que, por exemplo, esse projeto tem grande chance de passar, Caniato, porque o foro privilegiado não necessariamente é segurança de um julgamento justo para aquelas autoridades que antes tinham julgamento privilegiado. Pois é, e por ser PEC, né, não passaria pelo presidente, seria promulgado justamente pelo Congresso Nacional. Tem esse aspecto que a gente precisa analisar. Mas só colocando também um outro ponto, né, doutor? Claro que os parlamentares, você disse que há 20 anos eles diriam que achavam um bom negócio, né, ter o foro privilegiado, mas eles também se utilizavam do elevador, né? Quando era conveniente, eles renunciavam ao cargo e passariam a ser analisados na primeira instância. E aí daria tempo, inclusive, de ele se candidatar mais uma vez, subir o processo e ficava naquela de sobe, desce, e aí conseguia, inclusive, atrasar toda a tramitação daquela ação. Você, Cristiano Beraldo, e as artimanhas de alguns parlamentares que entendem que agora é o momento para discutir o fim do foro privilegiado. Olha, Caniato, eu sempre vejo com muita resistência esforços para resolver
problemas graves com mudanças que não resolvem a essência do problema. Quando se quer diminuir o protagonismo do Supremo Tribunal Federal, tirando dele essa condição de corte responsável pelo julgamento de figuras públicas do âmbito federal, não é por aí. Não é por aí que nós vamos resolver o problema. O Supremo Tribunal Federal tem, sim, uma questão de morosidade em relação a inúmeros processos, pessoas, brasileiros, que têm seus casos ali, que precisam de uma solução e não encontram esse respaldo de celeridade na Suprema Corte, porque a Suprema Corte brasileira acabou abocanhando um volume gigantesco de ações que é algo completamente incompatível com o papel de uma Suprema Corte. Então, precisamos rever todo esse esquema do funcionamento do judiciário brasileiro. O que acontece é que, com esta pressão que está acontecendo no caso de Jair Bolsonaro, os parlamentares estão tentando encontrar ali uma oportunidade de, neste momento, nesta circunstância, mudarem a Constituição para que o trâmite fique mais favorável a eles. Só que a gente precisa lembrar de duas coisas, Candidato. Primeiro, houve já a renúncia ao mandato, como você disse, nessa estratégia do elevador, do ex-governador de Minas e então deputado federal, Eduardo Azeredo. Eduardo foi processado com acusações de corrupção, peculato, etc. Renuncia ao mandato, o processo vai para a primeira instância em Minas Gerais. Foi condenado e foi preso. Quer dizer, ir para a primeira instância não quer dizer que o acusado sairá impune. O Eduardo Azeredo cumpriu pena de prisão, regime fechado. A estratégia dele não deu certo. E, por outro lado, nós precisamos lembrar o que aconteceu com os presos, inclusive aqueles que confessaram seus crimes na investigação do Petrolão. Foi o Supremo Tribunal Federal que colocou todo mundo na rua. Todos na rua. Não importa a quantidade, centenas de anos de condenação, foi simplesmente esquecido, estão todos na rua. Então, não é por aí que eu acho que o Brasil precisa de uma reforma bastante mais ampla para se tornar um ambiente jurídico equilibrado. Podem aprovar agora esta PEC, mas continuaremos ainda sendo um país onde a justiça se escreverá com J minúsculo. E a PEC, é preciso lembrar que são necessários, salvo engano, 3/5 dos votos dos deputados. Então, não é uma tarefa fácil você fazer uma articulação a jato, né, Dávila, para mudar a legislação e beneficiar, no caso, Jair Bolsonaro. Até preciso passar depois mais uma vez para o doutor para saber se essa mudança já abarcaria um réu ou não. Mas vai lá, Dávila, o que a gente precisa destacar em relação à mudança do foro privilegiado e se, nesse momento, os deputados comprariam essa briga? Candidato, na política, às vezes, a virtude encontra o oportunismo político e dá certo. É o caso do fim do foro privilegiado. Eu venho defendendo o fim desse fórum privilegiado há muitos anos. Você fica ali com aquela voz solitária no deserto, criticando, querendo acabar com o fórum privilegiado. Aí, de repente, o oportunismo político cai no gosto da maioria e pronto. Vai ver que quem sabe esse negócio é aprovado. Então vamos defender por que eu defendo há tanto tempo o fim do fórum privilegiado. Porque é uma vergonha numa democracia você ter lei para uma casta e lei para outra e para o povo. Isso não existe. Isso é coisa de regime monárquico na época antes pré-revolução francesa. Isso não existe no mundo democrático. Pegue as maiores democracias do mundo, se existe fórum privilegiado. Não existe nenhum. Os Estados Unidos tem, sabe quantas pessoas têm fórum privilegiado, Candidato? Uma. O presidente dos Estados Unidos. No Brasil são 55 mil pessoas com fórum privilegiado. É brincadeira.
Não é assim que se faz as coisas. Nós temos de acreditar na lei, nas instâncias da justiça, no devido processo legal. Não pode ficar fazendo lei customizada para beneficiar um ou outro. Tem que acabar. Isso é uma vergonha. E eu aqui mesmo, no nosso programa Pingos nos Is, já defendi várias vezes essa PEC 333 de 2017. Essa PEC foi aprovada no Senado, está na gaveta desde 2017. Aí acontece um evento, como recentemente aconteceu, e a PEC, por um milagre, sai da gaveta. E qual foi esse evento? É bom a gente lembrar. Foi justamente a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter esse julgamento em fórum privilegiado, mesmo depois da pessoa ter cumprido o mandato. Ou seja, é transformar a classe política inteira em refém do Supremo. Mesmo depois que você cumpriu o seu mandato de deputado, de ministro, o que seja, você vai ser julgado lá. E isso é uma forma de colocar um cabresto no poder legislativo para não avançar com pautas que desgostem o Supremo. Esse é o objetivo que foi da tomada dessa medida também errada agora, algumas semanas atrás. Então, aí essa conjuntura de fatores faz com que finalmente agora a história do Fórum Privilegiado caminhe. Mas é uma decisão muito importante. O Brasil não pode ter uma categoria de cidadão privilegiado que tem uma lei que tem uma forma de ser julgada dos demais cidadãos. Ou nós acreditamos no princípio de que a lei é igual para todos, ou a gente então vai criar aqui um Estado monárquico, então com leis diferentes para cada casta. Antigamente era isso, na monarquia tinha a lei para a aristocracia, a lei para o clero, lei para o povo, era assim antigamente. Então, é muito importante essa medida. É uma medida moralizadora, é uma medida que faz com que todos sejam julgados na primeira instância e, quem sabe, se julgar na primeira instância, melhore até a conduta de cada um com o risco de perder o mandato lá logo no início do processo, como bem lembrou o Beraldo do Eduardo Azeredo, que quis descobrir um atalho para escapar da justiça e foi pego pela justiça. É assim que deve ser numa democracia plena. Tem vários outros assuntos, mas só para fechar isso, 30 segundos para o doutor Durso. As pessoas ficaram em dúvidas. Na hipótese, doutor, de conseguirem aprovar essa proposta de emendar a Constituição e aí o Congresso promulga, faz a alteração, sei lá, nos próximos 2 meses. Isso abarcaria alguém que já foi transformado em réu pela Justiça? Olha, Caniato, tem um debate sobre essa interpretação, mas como não vem para prejudicar o réu, é provável sim que poderíamos ter a remessa para o primeiro grau, e aí nós precisaríamos ter a reanálise da denúncia. Então teria que ser a denúncia recebida novamente em primeiro grau para que se tenha o processo ali tramitando. Mas eu tenho certeza que isso seria suscitado ao Supremo, e o Supremo ia decidir, uma vez que a denúncia já teria sido recebida e o processo já estaria em curso. A ver, a ver.